Olá, pessoal. Bem, estamos aqui iniciando o quinto dia da Semana Pecuária de Leite e temos aí o sexto dia, né? Que eu ainda vou resolver aqui se será amanhã ou na quinta-feira. Provavelmente amanhã, para a gente ver se encerra na sexta-feira, ok? Aí eu tenho aqui um recado para dar, né? Então o pessoal vai entrando, mas enfim, vou falando. É, Lá no perfil do Diego Arruda, tá? Ele tá falando sobre o curso, né, de manejo de pastagens. Então aqui, como eu vou falar hoje sobre sistema de produção de leite, quem tiver interesse, vai lá, assiste a live dele que tá rolando, tá? Sobre o curso que vai ser lançado, gerenciamento de pastos, e assiste o meu depois, porque o meu ele vai ficar gravado, tá certo? E também o curso dele vai fechar nos próximos dias, né? Então é interessante, é um precinho aí bem acessível, tá? Vai lá, dá uma olhada, assiste a live dele que tá excelente e depois ainda, eu não sei hoje, mas eles costumam ir para a sala do Zoom, né, onde as pessoas podem conversar e tirar suas dúvidas ao vivo. Então, quem assistiu o vídeo depois, não teve conhecimento, acessa lá o perfil do Diego, tá? E vê todo o trabalho que ele desenvolve, tá? Que ele trabalha com a parte de consultoria, ele é bem famoso, mas quem não conhece, tá? Fica a dica aí. Acessa o Instagram, tá? Do Diego Arruda e vê lá a Nova Pecuária, tá? O nome lá é do curso, né? É a Nova Pecuária e tem vários cursos, tá? Dentro dessa escola de trazer, né, para vocês a visão de uma pecuária com mais gerenciamento, mais efetiva, mais lucrativa, tá certo? Então, dá uma conferida lá. Enfim, vamos começar aqui o nosso assunto, né, de hoje, quinto dia, temos mais 2 dias pela frente para encerrar o nosso evento Semana da Pecuária de Leite. E hoje nós vamos falar de quem? Dos sistemas de produção. Então, eu não gosto de falar boa noite, não, porque cada um assiste no horário. Então, é um bom evento aí para vocês. Enfim, nós temos os sistemas extensivos, né, de pastos, de semi-confinamento. Então, é integrado aí, uma parte no pasto, outra parte o gado permanece confinado, e temos sistema de confinamento mais famoso aí, o compost bar, tá? Então, aqueles que tem a cama de compostagem, né? E tem lá os balcões. Enfim, o que a gente tem que levar em consideração, né? Quando tá aí falando sobre os diferentes sistemas de produção. Primeira coisa que o produtor quer é o quê? Produtividade, não é isso? Independentemente do sistema de produção, o que o produtor busca, a produtora, né? Que eu falo para todos, tá? Aí eu uso para não ficar produtora, eu acabo usando o masculino que já serve para todos. Então, gente, o que o produtor quer é o quê? Produtividade. De preferência, uma produtividade alta, não é isso? Então, para a atividade leiteira ela ser lucrativa, presta atenção nisso. Para ela ser lucrativa, né, quer ter ali uma boa rentabilidade e competitiva no mercado, o que é isso? O seu produto, né, chegar ao mercado com um preço ali equiparado ao preço dos outros produtores, né? Porque se chegar com um preço muito alto, qual laticínio que vai querer comprar, não é isso? Então tem que ter um preço competitivo. Então, para que a sua atividade ela seja competitiva no mercado, entenderam isso? Competitiva, ter um preço ali equiparado ao que os outros produtores, né, tem no mercado. E para ela ser uma atividade rentável, que te gere lucro, tá? O que você precisa? Olá, boa. Tudo bem? Ó, tô falando aqui pro pessoal
que quem tiver interesse para assistir lá a live da Nova Pecuária, que ele está falando sobre pastagens, manejo de pastagem, tá? Porque a minha live, ela fica gravada, mas a dele não. Então tá bem interessante. Ele está lançando um curso muito interessante sobre manejo de pastagem, um preço muito acessível. Então quem tiver interesse, corre lá, porque são poucos dias que vai permanecer aberto. Acho que são só 3 dias, tá? E começou ontem. E o meu, ele fica disponível aí indefinidamente, tá? A minha live. Então, seguindo aqui. Para a atividade ela ser competitiva e rentável, tá? O que a pessoa precisa? Ela precisa ter um bom gerenciamento. Eu já tô assim, já tô começando lá pelo final da live, tá? Precisa ter um bom gerenciamento e um bom planejamento, tá? Porque eu comecei com essa pergunta. Para a atividade leiteira ser competitiva diante de outros tipos de atividades, né? Qual o nível de produtividade devemos ter? Calma. Você precisa primeiro, antes de pensar na sua produtividade, ter um bom gerenciamento e um bom planejamento para aí sim aumentar a sua produtividade, tá? E quais são os sistemas, né, de produção que a gente pode utilizar para ter essa alta rentabilidade? Qualquer um, tá? Qualquer um dos sistemas, ou semi-confinamento, ou confinamento, ou a pecuária extensiva, né, de pastagens, tá? De pasto. Qualquer uma das 3, ela pode te gerar uma alta lucratividade. Tudo vai depender do seu planejamento, do seu gerenciamento. Ah, mas então eu vou pegar, né, o gerenciamento de um vizinho meu aqui, um colega meu aqui de propriedade, vou pegar e vou utilizar o dele. Cuidado, porque as suas condições podem não ser as mesmas dele. E daí você vai tentar usar uma receita de bolo que não vai dar certo, tá? Cada propriedade é um gerenciamento diferente. Se existe algum lugar que te prometem, né, que eu vou te vender aqui uma apostila, um curso, que isso aqui vai ser a sua solução. Não vai. Isso é mentira, porque cada propriedade ela precisa de um gerenciamento. O que a maioria dos cursos fazem é te dar um direcionamento, tá? Aí, tipo, o Diego, o que ele faz? Ele dá um direcionamento e aí ele tem dentro do curso as mentorias onde ele vai trabalhar especificamente o seu caso, tá? Isso aí é uma coisa. Agora, você comprar alguma coisa que te prometa a solução, tá? Isso aí não existe. Se não houver uma mentoria, um acompanhamento, é impossível. Então, vamos seguir aqui, né? Vamos ao que de fato interessa, que o tempo corre. A gente sabe que as margens, né, da atividade, gente, tem hora que eu olho para o lado aqui, para o script que eu escrevo, para não esquecer de falar nada. A gente sabe que as margens, elas estão muito apertadas, né? Então, os gastos com insumos, com alimentação, com mão de obra, com manutenção de maquinário, estão caríssimos, não é isso? E aí, quando você chega com seu produto para o mercado, ou seja, para o mercado de laticínios, lá para a indústria, né? Ou para atravessadores, o que acontece? Eles querem pagar um preço ali ínfimo, né? Muito pequeno. Então, a sua margem de ganho, ela fica muito apertada, não é isso? E aí, como é que resolve isso? Você vai discutir, vai ficar brigando, vai parar, vai vender tudo. Eu ia falar uma coisa aqui, mas eu não vou falar não. Vai vender tudo pro estrangeiro, né? Eu vou falar assim, né? Isso não é preconceito, falar aqui que eu ia dizer, mas vocês já sabem. Vai vender tudo pro estrangeiro? Não, não vai. O que vocês vão fazer? Vocês vão sentar, vão planejar, vão escrever, né? Como é que vocês trabalham, qual que é o sistema utilizado aí, quantos animais vocês possuem, né? Quantos animais por hectare, né, vocês possuem. Tudo isso vocês vão estar verificando. Para quê? Para identificar quais são as tecnologias necessárias, tá? Para aumentar a sua produtividade. Aumentar a produtividade sem
endividar vocês, certo? Então, qual que é o pulo do gato? Aumentar a produtividade utilizando tecnologias, tá? Precisa ser tecnologia de ponta? Não, tá? A tecnologia mais adequada ao seu bolso no momento. E daí você consegue aumentar a produtividade, tá? Então, não tem jeito, não vai ficar barganhando com o mercado, né? Em determinados momentos dá, mas tem outros momentos que isso é impossível. Então, você tem que ganhar aí no aumento da produtividade através do uso de tecnologias, certo? Que aumentem essa produtividade. Então, gente, por que disso? Porque quando você ganha em quantidade, ainda que o preço seja pequeno, isso aumenta a sua rentabilidade. Então, presta bem atenção. Se você vende, eu vou dar um outro exemplo aqui. Se você vende uma garrafa de água mineral a R$1 e vende 10 garrafas por dia, tá? No final de 30 dias, você tem quanto? Supondo assim que uma pessoa só compre, tá? Então você tem lá a garrafa de água mineral, isso é por pessoa. Uma pessoa, tá? Compra uma garrafa de água mineral a R$1 todo dia. Então uma pessoa, ela te fornece, ela te dá quanto aí? R$30 por mês. Se ela compra uma garrafa por dia, tá? R$30 por mês, com a garrafa a R$1. E se essa garrafa... não, e tem uma outra, tá? Que custa R$10, tá? E se uma pessoa compra, né? Eu tô falando do custo por pessoa. Uma pessoa compra a garrafa a R$10, no final do mês, né? R$300. Então, uma diferença grande, 30 para 300, né? Agora, se a sua garrafa de R$1, ela for vendida para 1.000 pessoas, tá? Olha o quanto que você vai ter no final do mês, né? A mesma garrafa vendida para 1.000 pessoas, por dia você tem R$1.000, tá? Só que 1.000 pessoas compram todo dia, você tem R$30.000, tá? E suponha que o que cobra R$10, ele só consegue vender aí para 100 pessoas, tá? Por dia. Então ele vende lá 100 pessoas, ou as mesmas 100 pessoas todo dia, tá? A R$10, né, que eu falei. Então 100 dá 300, né? E não, agora eu fiz uma confusão danada. Pera aí, deixa eu escrever aqui. Ó, uma garrafa de R$1. Eita, começa a trabalhar com número, tá? Para 1.000 pessoas. Durante 30 garrafas de... Isso é para você entender um pouco o quanto que a produtividade interfere no preço, tá? R$10, tá? E você vende lá para 100 pessoas por dia, tá? Durante 30 dias. Então, daqui a pouquinho eu mostro a conta. Pessoas. Aí, olha lá, né? R$1, então R$1.000 por 30 dias dá R$30.000. E o outro, R$10, vende para 100 pessoas, tá bom? Então, 1.000 vezes 30 e deu a mesma coisa, né? R$30.000. Tudo bem, não tem problema não. Aí, fiz uma continha aqui, não sei se dá pra ver. Deve estar meio ruim, fica ao contrário, né? Que conta é essa que eu fiz para explicar a vocês? Para mostrar que quanto maior, né, a produtividade, por um mesmo preço, mais você lucra. Então, se você tem 1.000 pessoas comprando um produto a R$1, no final de 30 dias, suponha que essas 1.000 pessoas comprem lá todo dia, né? Você tem R$30.000, tá? E se o produto custa R$10, você precisa vender para menos, né? Então, R$10, você vende para 100 pessoas, você tem os mesmos 30.000, né? Então, o que a gente percebe? Que se você tem um preço muito baixo e não consegue aumentar esse preço,
Então a sua margem de lucro é muito pequena, você precisa ter uma grande produtividade, você precisa produzir, né? No caso aqui eu falei de água, então você tem que ter todo dia o quê? 1.000 garrafas de água, né? Se for garrafa de 1 litro, todo dia você tem que vender 1.000 litros, tá? E o outro que vende a um preço mais alto. Então, se o preço do leite estivesse lá em cima, eita, tá bom, tá 10 reais aí o leite, né? Então, o que aconteceria? Você poderia ter uma produtividade mais baixa, tá? Então, poderia vender o quê? 100 litros de água, né? Que eu dei o exemplo da água, garrafa mineral de 1 litro, R$1, e essa aqui 10, tá? Então, vendendo a 10 reais, você poderia vender para 100 pessoas. Multiplicando pelos 30 dias, teria os mesmos 30 mil reais, tá? Então, o que a gente percebe com isso? Que se o preço está baixando muito, a sua margem de lucro está diminuindo, você tem que ter uma produtividade muito maior para você ganhar na quantidade, tá? Vendido. Então, como que consegue isso? Com tecnologia. Não dá para utilizar uma tecnologia de ponta mais avançada porque é muito caro. Começa com as tecnologias mais baratas, tá? Até mesmo as feitas em casa, tá? Tecnologia, sim, tecnologia feita em casa. Tem muita gente aí no campo que usa meia, usa roupa, usa barbante e por aí vai, tá? Fabrica seu próprio maquinário. E aí, quando a produtividade vai aumentando, né? Porque tecnologia é aquilo que ajuda a pessoa na produção, não é isso? Aí você vai investindo em outros tipos de tecnologia, certo? Então, a maior rentabilidade, né? Seguindo aqui, quando você tem uma rentabilidade maior, que foi ali provocada, ocasionada pela sua melhora aí tecnológica na propriedade, isso torna a sua atividade mais competitiva, né? Então você consegue vender para um número maior de pessoas a um custo mais baixo, porque você ganha em quê? Você ganha na quantidade vendida, tá certo? Então, além da competitividade, você também ganha na sustentabilidade, tá? Para o seu negócio. Por quê? Porque se você tem um preço que não é competitivo, isso a médio e longo prazo, o que as pessoas vão fazer? Os clientes, eles vão correr de você, tá? Eles vão falar, não, eu vou comprar com fulano porque ele vende a um preço mais barato, né? E aí, isso, como que atrapalha a sua sustentabilidade? A médio e longo prazo, as pessoas vão evitar comprar com você. E se você não tem compradores para o seu produto, o destino do seu negócio é o quê? Futuramente, acabar, não é isso? Então, para o seu negócio ser sustentável, ou seja, permanecer durante geração a geração, né, que é o que você quer, que a sua propriedade, ela exista de geração a geração, de pai para filho, não é isso? Então, você tem que trabalhar de uma forma mais rentável, tá? De uma forma que você consiga ter uma lucratividade que consiga manter o seu negócio, tá? Gerir o seu negócio, administrar, pagar as contas e sustentar a sua família, tá? Sustentar a família, quando eu digo, não é só dar comida, não é só a moradia, é tudo, inclusive a parte de lazer, tá? Então, seguindo aqui, quais os sistemas de produção que eu devo adotar para ser mais competitivo no mercado? Então, qual o sistema? Qualquer um. Você pode utilizar o sistema de confinamento, você pode utilizar o sistema de semi-confinamento ou você pode utilizar o sistema extensivo. Em todos eles, a lucratividade é possível, tá? Então, seguindo aqui na nossa live. Ah, você está louca, você não está no campo. Calma, gente. Não, realmente a situação tá complicada, eu fico atendendo aqui online, porque esse negócio de quarentena aqui pro Rio de Janeiro já está... Eu não posso falar porque pode ser cortado o vídeo, né? Mas literalmente já está enchendo o saco, sabe? Então, eu vou seguir aqui o que interessa para vocês, né? Esses dados aqui, eu trouxe alguns dados
são bem interessantes, mostrando onde está o problema do pasto. Que muita gente vai falar, não, só vejo confinamento ganhar dinheiro. Aí você vem me dizer que o pasto dá dinheiro? Sim, dá. Eu vou mostrar aqui, tá? Então, deixa eu ver o caminhar da hora. Eu fico aqui sem acesso à hora, gente. 8h30. Então, qual o sistema? Qualquer um dos três, tá? Tudo depende da forma como você vai gerenciar, como você pode gerenciar, tá? Tudo depende das condições da sua propriedade, da sua área de pastagem, da quantidade de água disponível. Tem açude, não tem, tá? Tem pasto degradado, não tem? Tem área suficiente para uma lotação adequada ou não tem, tá? Porque não adianta você querer encher 1 hectare de animais, porque isso aí ainda vai ajudar a degradar ainda mais o pasto e não vai dar certo. E se eu colocar uma quantidade abaixo, o local ele fica subutilizado, né? Então você vai ter muito gasto e na hora do lucro não vai corresponder àquilo que você investiu naquele hectare, naquele pedaço de terra, tá? E isso é muito sério. Então eu coloquei aqui no script para vocês um exemplo, tá? Esse é um exemplo bem conhecido, tá? Para quem estuda ou faz cursos nessa parte, né, de pecuária ou faculdade, isso é bem conhecido, tá? Ou até mesmo os cursos mesmo de capacitação que são oferecidos aí, a gente vê diversas propagandas, né, no Facebook, no Instagram, por muitos professores conceituados, mentores. Esse é um exemplo bem estabelecido aí já, que é uma meta de 25 mil litros de leite por hectare ao ano, tá? Então, esse é um exemplo que eu vou trazer. O que eu tenho para falar aqui antes de começar sobre esse exemplo aqui? É que a gente, tá? Vocês aí que são alunos, estudantes dessa parte de ciências agrárias, ciências agropecuárias, vocês têm que ficar de olho em sempre oferecer, né, ali para o cliente, isso se você trabalha na parte diretamente relacionada à produção, tá? De oferecer um aumento na produtividade, tá? Então, você vai chegar lá e oferecer o seu serviço, mostra que se o produtor se preocupar com as doenças lá, com a mastite, com a tristeza parasitária, com o estresse térmico dos animais, mostra para ele que ele se preocupando com a qualidade da água, tudo isso, o que vai acontecer? A produtividade dele vai aumentar. Então, nunca chega falando, não, é porque a gente tem que curar a saúde do bichinho, não. Entra logo na parte de produtividade. Mostra para ele o quanto que ele tem a perder financeiramente através de cálculos simples, como o que eu fiz agora, tá? Mostra para ele tudo que ele pode perder, tá? Se ele não estiver disposto a investir no seu negócio, a cuidar do seu negócio, tá? A parte de saneamento, né? Ou de sanidade animal, de saneamento do ambiente, tá? Então vocês têm que mostrar sempre com números. Porque se ficar naquela coisa, tadinho do bichinho, bonitinho, tá sofrendo, não sei o quê, você não vai comover o coração de ninguém, tá? Entra primeiro na parte financeira. Depois, se você quiser ficar postando aí no Facebook, tadinho do bichinho, olha, tudo bem, tá? Mas primeiro é a produtividade. Então, vocês têm sempre, independente do que seja que vocês trabalhem aí, sempre mostre para o produtor o que ele pode ter de melhora, tá? Na produtividade dele e sempre leva, tá? Ele produz 10 mil litros de leite. E você, se você é o veterinário, vamos ver o que a gente pode fazer aí de manejo animal, de sanidade animal, para elevar essa produção para 12 mil, para 13 mil no próximo ano. É assim, gente. Faz isso que eu garanto, 100% que vai dar certo, tá? Não entra em questão de dinheiro, assim, do seu salário, tá? Fala não. Você só mostra para ele o que ele pode ganhar. Não fala de você, fala dele, tá? Aí seguindo aqui.
Você precisa, antes de saber qual o sistema que você quer, ou se você já trabalha com um sistema específico, a maioria que vai assistir o vídeo, eu acredito que já esteja dentro de um sistema específico, preste atenção na lotação, tá? No número de animais por hectare. Ou no número de animais dentro do compost, ou no número de animais na hora de fazer lá o sistema de pasto rotacionado, piquete, tá? Presta atenção. Por quê? Porque se você não prestar atenção na parte de lotação, acontece que eu já falei para vocês. Vai desde briga entre os animais, até competição por coxo, por comida, competição por bebedouro. E aí, se um ficar pisando no outro, eles podem acabar tendo problemas de casco, tá certo? Pode ter problema animais que tenham chifres, tá? De se machucar ali na disputa, animais dominantes e submissos. Então, gente, por isso que a lotação é importante a gente estar administrando essa parte. E não só isso, também tem a parte da degradação, da compactação do solo, né? Tem tudo isso. Tem a parte de um consumo, né? Se os animais, tem muitos animais ali, um espaço pequeno de pastagem, né? Para muitos animais, uma alta lotação. Pode ir desde brigas até competição, até a compactação do solo, até a degradação de tanto pisar ali, né? E se tiver abaixo, aqueles problemas que eu falei com vocês de aproveitamento da área. Então, vocês investem muito dinheiro e tem um retorno aquém, abaixo daquilo que seria o ideal e a potencialidade também da área, tá? Da região ali. Então, é importante que se avalie essa parte, né, da lotação possível ali dentro da sua pastagem ou do seu compost, do seu confinamento. Isso mesmo. E instalações de confinamento. Falei tudo, então. Aí, próximo ponto aqui. Analise, tá? Qual a produtividade dos seus animais. Tem muita gente que não se preocupa com isso, mas é importante, tá? É muito importante também lá os dias em lactação. Acredito que para muita gente seja difícil ficar acompanhando isso pelo papel, com 100, 50, 200 vacas, é impossível. Monte uma planilha, tá? Esses programas, né, de acompanhamento aí dos animais, eles não são caros, tá? Tem uns aí a partir de 90, de 100 reais por mês. Então, não custa nada pagar um programa desses para ter ali um acompanhamento eficiente da evolução do seu rebanho, dos dias em lactação, dos dias de parto, dos dias de secar as vacas ou de fazer a inseminação ou de acompanhar os protocolos, tá? É importante porque isso está dentro de um gerenciamento, de uma administração eficiente, porque o seu negócio hoje, ele não é mais de subsistência, é claro que não. Hoje ele é um negócio que está aí no mercado, está aí para lucrar, está aí para mudar vidas, né? Para gerar empregos. Então vocês são empresas, vocês são agro. Então bora lá. Analise a produtividade dos seus animais em litros por lactação, por vaca ao ano, tá? Ou também tem outros tipos de avaliação. Aqui eu botei litros de lactação por vaca ao ano, tá? Então aí coloquei aqui 3 cenários, tá? Uma propriedade que tem aí 3 vacas por hectare, produzindo uma média de 30 litros por dia. Uma outra com 5 vacas por hectare, produzindo 15 litros por leite ao dia. E um último cenário, né, com 9 vacas por hectare, produzindo 10 litros de leite por dia. Então, se a gente colocar assim esses 3 cenários, todos 3 vão dar aproximadamente 25 mil litros de leite por ano, tá? Então, é o que eu falei para vocês. Todas vão ter a mesma produtividade, né? 25 mil, esse que é o meu exemplo aqui, tá? O exemplo que eu retirei do curso, tá?
e que é utilizado aí pela maioria dos produtores não, dos professores, né, dos cursos de pós-graduação pecuária, essa parte aí, e também cursos de capacitação e outros grupos de mentoria, tudo. Então, para a gente ver aqui como são os cenários, né? Você pode ter poucas vacas ou muitas vacas por hectare. Só que aí, se você quer uma determinada produção, exemplo, 25 mil litros de leite, né, por hectare ao ano, o que você vai ter que ter? Ou poucas vacas que produzam muito leite, ou muitas vacas produzindo pouco leite. Aí, por isso que eu digo, não adianta utilizar a receita do vizinho. Você tem que saber qual o seu cenário para saber onde que você precisa chegar, né? Então, se você tem muitas vacas, você sabe que utilizando uma tecnologia média ou baixa, você consegue atingir uma meta pela questão da alta produtividade, né? É alta quantidade de animais. Então, mesmo que produza pouco leite, você tem muitos animais, né? Você ganha na quantidade. Quem tem poucos animais precisa de uma produtividade muito alta para ter a mesma produtividade que você, dos 25 mil, tá? Então, reparem bem, se você tem 3 vacas por hectare, para o exemplo de 25 mil litros que eu dei, você precisa de vacas produzindo 30 litros de leite por dia, por hectare, tá? Se você tem muitas vacas, você já pode ter uma produção menor por animal. Então, se você tem 9 vacas por hectare, para conseguir os 25 mil litros, você precisa de quanto? Que elas produzam quantos litros por vaca? 10 litros de leite por dia por vaca, tá? Então, quanto maior o número de animais, a produção de leite de cada um pode ser menor. Se você tem poucos animais, você precisa de uma alta produção de leite por animal, certo? Então, gente, o importante aqui de se lembrar, tá? Depois dessa confusão toda, mas eu vou colocar isso no e-book, tá? Para vocês não precisarem ficar assistindo isso toda hora. Vou colocar no e-book. Quanto menor o número de vacas por hectare, maior precisa ser a produtividade delas e vice-versa. Quanto maior a produtividade delas, você pode ter um menor número de animais por hectare. E aí entra aquela questão que eu falei. Você tem que conhecer o grau de degradação do seu pasto, né? O tipo de capim que tem ali, o tamanho que está o capim, o quanto de dinheiro que você tem para investir na alimentação dos animais, tá? Porque a gente sabe aí que quase 50%, até mais um pouquinho aí, talvez 40%, 60% dos gastos com a produção na pecuária são devidos à alimentação. Então, você tem que pensar bem como que está a sua situação para saber em qual cenário o seu negócio melhor se encaixa, tá? E aí, quem quer migrar para o compost, tem toda a construção da instalação, né? E aí você também tem que saber a destinação que vai dar para aqueles resíduos da construção civil, né? É um processo caro, tem todo aquele sistema de ventilação, né? De refrigeração para os animais, enfim, de equipamentos de fazer ali o saneamento, a limpeza do local, né? A asepsia. Então, é um processo que ele é bem custoso. Gel, Oi? por que você tirou aqueles frios da geladeira? Tá tudo desgelado. Pra que fazer isso? Eu tirei agora, já tô Tirou indo. agora não, tá tudo descongelado. Ai, gente, é isso que dá, né? Enfim, morar com os pais, temos esse tipo de situação. Aí, seguindo aqui. Até me perdi. Enfim, é só porque eu tirei lá um negócio do freezer para fazer um lanche. Tem 1 hora que eu tirei para descongelar, deixei na geladeira. E ele acha que vai estragar, né? Em 5 minutos, em 1 hora que fique fora do freezer, está refrigerado, né? Ele acha que vai estragar. Aí, seguindo aqui, gente.
Se você quer, né, mais produtividade, quanto mais produtividade você tenha, né, e se você deseja ser uma lotação maior, então se você quer mais animais, né, para ter uma maior produtividade, cuidado com isso também. Aí eu vou comprar mais animais para ter uma maior produtividade. Cuidado, porque mais animais para uma maior produtividade significa mais custos, né? Custos fixos, despesas fixas, tá? Que são aí mais tecnologia que você vai precisar, então mais pessoas, né? Mais compra de sêmen, quem trabalha com inseminação, mais pessoas para acompanhar o cio das vacas. Então, essa é uma situação que a gente tem que ver. Será que para aumentar minha produtividade eu simplesmente devo comprar mais animais? Cada situação é uma situação. De repente é melhor você investir nos animais que você já tem, né? E dar algum tipo de suplementação para suas vacas aumentarem a produção e não comprar mais animais, tá? Mas aí é cada caso um caso. Primeiramente tem que consultar quem? O seu bolso e as condições da sua propriedade, tá? Condições ali de pasto, de instalações para confinamento, condições de energia elétrica, condições de água. Esses animais bebem muita água e a gente sabe que a água é ali a cereja, né? Eu diria que é a cereja, que é a parte mais interessante do bolo, né? Que seria o leite, né? Então a cereja do bolo aí é a água, que vai aí praticamente 90%, né, da composição do leite é a água. Então, você tem condições de oferecer muita quantidade de água em uma excelente qualidade para os animais? Tudo isso tem que ser avaliado, tá? Vou avaliar com quem? Com o gerente da sua propriedade, juntamente com você, e preferencialmente um consultor também, tá? Os três tomando essa atitude juntos, tá? É assim, é uma questão que tem que envolver a visão dos três, de quem tem o dinheiro, né? De quem é o dono, quem sabe ele conhece o sistema, daquele que está no dia a dia da lida no campo e daquele que tem conhecimento técnico, conhecimento científico, para discutir com a pessoa que tem os conhecimentos práticos ali do dia a dia na lida, para saber qual a melhor decisão a ser tomada, tá? Então, já falei aqui, né, que mais produtividade e maior lotação, né, de animais por hectare exige o quê? Tecnologias mais avançadas. Não dá mais para você fazer isso utilizando uma tecnologia caseira, tá? Hoje não cabe mais isso. Isso foi algo que era adotado aqui na minha região quando era rural, lá na década de 60, 50, 70, tá? Quando começou a modernizar tudo, a minha região, caiu. E hoje, tá? Nós somos somente um bairro dormitório. Aqui o agro aqui acabou, tá? Enfim, é triste, né? Mas é a realidade. Mas também aí a região de Goiás, Mato Grosso, Sul, né? Estourou, bombou. A vida é assim e vamos seguindo, né? A vida que segue e vamos tentando aí sustentar, né? O que está ruim a gente tenta melhorar e o que está bom a gente sustenta e vamos avançando, melhorando cada vez mais, tá? Aí, seguindo aqui. Um dos fatores mais significativos é o que? Acabei de falar com vocês. Produção de alimentos, tá? Então, qual é o fator que é limitante para vocês nessa parte? Olá! A parte limitante para vocês nessa parte da pecuária, para saber em qual sistema vocês vão investir. Produção de alimentos, tá? Eu não produzo. Então, verifiquem o preço dos alimentos que vocês compram, tá? O preço aí dos insumos, né? A gente sabe que o preço do milho tá um absurdo, enfim. E consulta também a disponibilidade de água que os animais bebem em média. Eu tirei aqui o dado da Boi Saúde,
60 litros de água por dia. Então, será que você tem condições de oferecer essa quantidade de água para os seus animais? Tem muita propriedade mesmo, onde os bebedouros passam boa parte do tempo, né, com a água pela metade ou abaixo da metade. Tudo isso precisa ser visto aí. Não é fácil. Enfim, a gente tem que estar em 2 pontos chaves. Por que produção de alimentos? Alimento, tá? Bovinos que não se alimentam bem, eles não entram no cio, não tem uma boa reprodução, não tem um bom desenvolvimento, tá? Dos órgãos reprodutores, no caso de bezerros e bezerras, que vai influenciar mais tarde na reprodução, quando eles entrarem na fase da puberdade. E temos também o problema da disponibilidade de água, que quase 90% do leite é formado de quê? De água. E a gente sabe que um bovino, se perder 10% ali da quantidade de água do corpo dele, isso já coloca a vida dele em risco, né? Então, quando a gente tem o risco hídrico da seca, é onde se morrem muitas cabeças de gado, né? Então, atenção à disponibilidade da água para a qualidade do leite e também saúde dos animais, que a água traz muitas doenças, tá? Quando não bem manejada, quando a gente não sabe a origem daquela água e não faz o devido tratamento e a troca periódica da água dos bebedouros, e também com a produção de alimentos, porque o alimento é tudo na hora da produção, tanto de carne quanto de leite, né, gente? O leite, proteína, e sem alimento a gente não tem proteína, tá? Assim como os bovinos também não têm. Se eles não ingerem alimentos, eles não produzem proteínas. Sem proteínas, sem leite, sem imunidade, mais doenças, né? Tudo isso. Enfim, para não ficar muito extenso aqui, nós já estamos no limite. Deixa eu ver o horário aqui. 8h50. Já estamos aqui quase no finalzinho, tá? Da nossa live. Qualquer dúvida, deixem aí registrado que eu respondo. Quero falar ao vivo com você. Chama aí, chama no zap, chama em qualquer lugar. É cobrado? Não é cobrado não, tá, gente? Aí, já falei, né, que o leite ele é composto aí quase que 90% de água, tá? Então a água ela tem sempre que estar à disposição dos animais, à vontade, próximo dos coxos. O animal ele não deve andar muito, e se for em pasto, tem que estar próximo ali o pasto a açudes ou a fontes d'água ou bebedouros instalados, tá? Os animais não podem andar aí 1 quilômetro, 500 metros para ter acesso à água. A água tem que estar disponível perto deles, tá? Porque isso também influencia na produtividade. E seguindo, já estamos caminhando para o fim. Já falei isso aqui, né? Que os bovinos aí eles consomem aproximadamente 60 litros de água por dia, em média. Esse é um dado da Boi Saúde. Então é muito importante a gente ter atenção a essa questão da comida versus lotação, né? Que é isso que vai influenciar aí nos seus ganhos ou nas suas despesas aí que serão impagáveis, né? Então, para a gente ter um controle disso e ter uma boa rentabilidade, tem que ficar de olho, tem que planejar direitinho essa parte da comida versus a lotação, de acordo com a área que você possui, de acordo com a região onde você está, tá? De acordo com o que o seu bolso pode investir. Então, caminhando já para o final, 86%, né? Esse é um dado aqui da FAENG, lá de Minas, né? Faculdade de Minas, um dado de 15 anos atrás, mas que continua bem atual, né? 86% dos pecuaristas de leite, predominantemente os pequenos e médios produtores, eles trabalham no sistema de pasto, tá? Isso em Minas Gerais, certo? Mas eu acredito que reflita aí boa parte do nosso país, né? Que Minas é o estado
ainda considerado do leite, né? Assim como São Paulo era do café. Enfim, 83%, agora já é outro dado, tá? Esse dado aí da Milk Point de 2018, 3 anos atrás, né? 83% dos maiores produtores, os 100 top produtores de leite do Brasil, eles trabalham em sistema de confinamento, tá? Eu acredito que preferencialmente seja o compost. Então, para finalizar aqui, para a gente terminar, né? Nos últimos 20 anos, pessoal, então lá de 2004, 2000 para cá, 2021, né? A gente percebe que o sistema de pastagens, ele tem se mantido constante, tá? E o de semi-confinamento, que é justamente um período de pasto associado a um período de confinamento, ele está diminuindo. E aí, para onde que esses produtores estão migrando? Para qual sistema? Para pasto? Não, porque pasto está constante. Então, para onde que eles estão indo? Eles estão indo para o confinamento total, tá? E aí, pessoal, por que que eles têm preferência pelo confinamento? Bem, quem está trabalhando no campo com certeza já matou essa, porque proporciona um maior controle do ambiente, né? A gente consegue visualizar, controlar melhor do que os animais numa extensão muito grande de terra, né? Porque aí você tem que, quando eles estão espalhados numa extensa área de terra, né? Muitas vezes tem que pegar carro, pegar cavalo, machucou algum animal, ou alguma vaca teve bezerro lá, bezerra, tem que ir lá, né? Assessorar. E aí tudo é mais difícil, né? Tudo envolve mais custo, mais energia, mais gasto com combustível, né? Com mão de obra. E quando você tem um sistema como Compost Barn, tudo fica mais acessível, não é isso? Tudo fica mais fácil ali de você controlar, observar, colocar câmeras, né? De observação. Fica mais fácil, né? Isso é uma coisa bem intuitiva, né? Se você é como filhos, se você tem seus filhos brincando lá na rua, lá na vizinhança, lá no outro quarteirão, fica difícil controlar, né? Agora, se seus filhos estão brincando no quarto com uma babá eletrônica ligada ou com o pai e a mãe olhando, fica mais fácil, né? Se der um grito, se chamar, de ir lá atender, né? Isso aí é bem intuitivo. Então, esses sistemas de confinamento, eles permitem um maior controle do ambiente, tá? Onde os animais estão. E aí, isso aí, o que isso te dá? Te dá uma maior expressão do potencial produtivo e também mais conforto para os animais, tá? Então, tem lá as caminhas, né? As camas do compost, e os animais, eles têm acesso a mais conforto. Se está muito frio, se regula a temperatura, né? Se está muito calor, também tem como regular. E aí, como que você regula num sistema aberto no campo, né? É bem mais difícil. Com árvores, tudo bem, pode até ser. Mas e no caso do frio, né? Os animais que nascem ficam lá expostos no frio. Num sistema de compost, isso já não tem tanto lugar para acontecer. Lugar não tem assim tanta probabilidade de acontecer, porque o controle já é maior. Então, isso influencia na produtividade? Claro que sim, tá? Aí, seguindo aqui. Quando a gente vai analisar, né? Quando a gente vai analisar os custos para investigar onde que está havendo essa diferença grande aí na produtividade, né, do
confinamento em relação ao pasto, porque que as 100 top propriedades preferem confinamento do que o pasto, a gente percebe algumas diferenças assim significativas. Então, o que a gente observa? A gente observa que os pequenos e médios produtores eles têm preferência pelo pasto. E os grandes produtores têm preferência pelo confinamento, que eu mostrei no dado lá em cima, né? Lá no início do vídeo. Então, a gente observa que o pasto, as pastagens, né? As folhagens, elas têm um custo menor que o confinamento. Então, por isso que os pequenos e médios produtores dão preferência a eles. Tem um custo menor do que o sistema de confinamento. Porque são menos animais, apesar da mão de obra ser mais cara, ele precisa de menos pessoas, não é isso? Um pequeno produtor precisa de menos pessoas ali trabalhando para ele do que uma grande propriedade. Então, por mais que o custo ali, o preço pago pela mão de obra seja um pouquinho maior, isso é compensado, né? Porque a quantidade de pessoas trabalhando é bem menor. Já para o confinamento, né? Como tem muita mão de obra, aí fica um pouquinho... Não, perdão. Se para as grandes propriedades, no sistema de pastagem, teria que utilizar muita mão de obra. Então, ficaria bem mais caro do que um confinamento, tá? Então, o confinamento, assim, realmente a mão de obra é mais barata, tá? Claro que para um pequeno produtor, isso vai ser mascarado pelos altos custos com as instalações, né? Agora, para um grande produtor, isso faz toda a diferença, certo? Um grande produtor com pastagens imensas, gente, é muita mão de obra necessária. Aí realmente junta o quê? Gasto com mais maquinário, gasto com mais mão de obra, o custo fica muito maior do que investir nas instalações de confinamento, tá? Aí vamos passar aqui. A forragem do pasto ela é mais barata, já expliquei isso, né? É mais barata, mas se for uma área muito extensa, o grande produtor acaba perdendo na quantidade de mão de obra que ele vai ter para atender isso. Então vai ficar muito, muito caro, tá? Então, apesar do pasto ser mais barato, um grande produtor, ele vai preferir investir num sistema de confinamento, tá? Que ele vai ter um controle maior do ambiente e vai necessitar de menos pessoas para estar ali tomando conta, manejando, tá? Organizando, gerenciando. Despesas, tá? Agora chegamos no ponto chave, tá? Chegamos aqui no ponto ouro, tá? Qual a principal diferença do confinamento para o extensivo? Despesas fixas, tá? As despesas fixas do pasto, elas são o dobro das despesas fixas do confinamento. Para propriedades pequenas e médias, isso se dilui, mas para propriedades muito grandes, tá? Que estejam no sistema de pasto, esses gastos, eles são o dobro, tá? O dobro de uma propriedade pequena. Então, por isso que eles preferem migrar para o confinamento. E aí, gente? E aí, os maiores gastos, né, que a pessoa tem são onde? Com manutenção de máquinas, com benfeitorias, com combustível, com mão de obra, tá? No caso de grandes pastagens, né, esses gastos são muito grandes, porque quanto maior a extensão de terra, é mais combustível para se deslocar de um local para o outro. As máquinas se desgastam com mais frequência, né? São necessárias manutenções também numa periodicidade, né? No intervalo de tempo mais curto, né? São necessárias muitas benfeitorias, né? Muitas áreas, instalação de muitos bebedouros, instalações de cantinas para os funcionários, áreas de descanso,
açudes, enfim, os gastos vão aumentando, né? A mão de obra, então, tá? Então, são mais gastos e a produção de leite ela é um pouquinho menor, porque os animais eles ficam lá comendo à vontade, as folhagens, né? É diferente do compost que já fica tudo ali no coxo, ajeitadinho, né? Então, acontece que começa a ser muito gasto por uma produtividade mais baixa, então eles perdem a competitividade no mercado. Então, por isso que as propriedades, né, muito extensas, os grandes proprietários, né, que a gente supõe aqui que sejam pessoas que tenham propriedades mais extensas, eles acabam optando pelo confinamento, né? E aí? É mão de obra, pasto, né? A mão de obra, coloquei aqui pasto, porque ela é maior no pasto, tá? Então por que os pequenos proprietários, mesmo com a mão de obra mais cara, eles permanecem no pasto? Já expliquei isso, porque pequenos e médios proprietários precisam de menos pessoas, tá? Porque a propriedade deles tem uma menor área, um menor tamanho, precisa de menos gente para estar ali trabalhando. Ao passo que os grandes top 100 aí, se eles fossem permanecer na pastagem, eles precisariam de uma quantidade imensa de mão de obra e aí, gente, o custo ficaria muito alto. Por mais que o custo seja menor, a quantidade de profissionais seriam tantas que eles precisariam que não acabaria não fazendo tanta diferença, né? Não faria diferença ter um custo menor, mas preciso de muito mais gente, então gastaria muito mais com mão de obra, né? Então por isso que eles vão lá e optam pelo confinamento. E aí, pra gente encerrar, né? Eu vou encerrar aqui trazendo um dado para vocês, né? Que fazendas com mais de 200 vacas, aí já são propriedades grandes, elas precisam, tá? De um gerenciamento, né, mais efetivo, tá? Que traga mais resultados. Mais eficiente também, tá? Então, que tenham lá os meios através dos quais eu vou alcançar meus resultados. Então, eu vou utilizar essa tecnologia, vou alcançar o que eu almejo? Sim. Para quê? Para lidar com as despesas de custo fixo, porque são essas que vão ali impactar grandemente, majoritariamente o seu negócio. São as despesas fixas de pasto, tá? Não é a alimentação, não é a mão de obra. O maior impacto são das despesas fixas, tá? Que é maquinário, combustível, mão de obra, manutenção e outros, tá? Construções, instalações, energia elétrica. Então, para fazendas maiores, precisa haver um gerenciamento mais eficiente, um planejamento aí mais organizado também, para lidar com esse tipo de despesa, tá? Para quê? Para que elas se tornem mais competitivas, tá? E aí, se ainda não tiver no sistema de confinamento, se tiver no sistema de pasto, para que elas se tornem mais competitivas no sistema de pasto. Então, com todos os sistemas, é possível ganhar sim. Você tem que saber qual a quantidade de mão de obra que você necessita, né? Se você está pensando em mudar de sistema, quanto que eu vou precisar? Eu estou no sistema tal, quanto que eu gasto de mão de obra? Se eu for para o outro sistema, quanto que eu vou gastar? Tem que montar um quadrinho comparativo, colocar numa planilha para você verificar o que você pode fazer, tá? Que sistema que é melhor adequar? Será que é legal fazer um sistema integrado? Eu tenho uma área muito grande, vou fazer confinamento, eu vou ficar com uma área livre, né? Só dando despesa. O que você vai fazer? Integração com lavoura? Você vai arrendar, né? Tem que saber aí o que você pretende, né? Então, ninguém melhor para orientar. Você não pode deixar tudo na mão de um consultor, de um gerente, de um supervisor, tá? Ou dos empregados, ou da família. Tem que sentar todo mundo junto, mas você que é o dono tem que, né, liderar ali, tomar as rédeas do negócio e falar, eu quero desse jeito, eu quero isso, eu almejo isso,
para orientar os profissionais que trabalham junto com você. Espero que tenham gostado aí da live. Eu sei que ficou extenso, que eu falo muito devagar, mas é porque eu gosto de ser bem explicadinha, tá? Então assistam com calma. Vou colocar tudo isso no e-book e disponibilizar para vocês, tá? Então, até amanhã. Fiquem com Deus.